parques assombrados, brinquedos que se movem sozinhos e risos do além. O sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O vento sopra entre os brinquedos abandonados de um parque vazio, criando um lamento triste, tipo uma alma penada. Correntes balançam sozinhas, um carrossel range e, lá longe, um riso de criança parece ecoar no silêncio. Imagina só, um parque de diversões onde a alegria vira medo. Um lugar onde quem ri não é criança, mas algo que a gente não consegue explicar. Se prepare para conhecer a verdadeira face dos parques assombrados. Bem no coração dos Estados Unidos, esquecido numa cidadezinha do interior, fica o Parque da Meia-Noite. O portão, todo enferrujado, range como se estivesse avisando quem chega dos perigos que estão por vir. O mato está alto e seco, engolindo os caminhos que um dia foram cheios de gente. As luzes piscam sem parar, criando sombras sinistras que dançam com o vento. O parque está abandonado há décadas, fechado depois de um acidente que ninguém tem coragem de contar. Mas, mesmo no silêncio da noite, o Parque da Meia-Noite tem uma energia pesada, sabe? As câmeras de segurança, que colocaram lá para afastar ladrão, acabaram filmando algo muito mais assustador. Toda noite, às 3 da manhã, o carrossel começa a girar sozinho. Os cavalinhos de madeira, antes parados num sorriso falso, agora giram com uma fúria de arrepiar. Seus olhos de vidro parecem observar tudo. A música, que antes era alegre, agora é uma melodia torta, arranhando o silêncio da noite. Mas o pior de tudo são os risos. Risos de criança, agudos e cheios de uma alegria que não parece ser deste mundo, ecoam pelo parque vazio, gravados pelas câmeras. Vozes sussurram nas gravações, impossíveis de entender, mas cheias de tristeza. Dizem que são as almas das crianças que morreram no parque, presas num looping eterno de terror e uma alegria macabra. Condenadas a vagar pelos brinquedos quebrados, procurando em vão pela luz do dia que nunca vai chegar. A cidade de Brookfield já foi o lar de um dos parques de diversões mais queridos da região. Um lugar mágico, onde a alegria e a diversão reinavam. Era um lugar onde as famílias se juntavam para ser felizes e criar memórias inesquecíveis, onde risos e gritos de alegria ecoavam por todos os cantos. E no meio de toda essa felicidade, o trem fantasma era a atração principal. Uma experiência que prometia emoções fortes e sustos de arrepiar. As pessoas faziam fila por horas, loucas para embarcar numa aventura por túneis escuros e cenários de arrepiar, ansiosas para sentir o frio na espinha e o coração acelerado. Mas a alegria e os sustos de brincadeira viraram um pesadelo real numa noite terrível. Uma noite que ninguém jamais esqueceria. Um acidente sem explicação, um estrondo de metal que ecoou por todo o parque, seguido por gritos que fizeram o sangue gelar e o coração parar. O trem fantasma descarrilou dentro do túnel, levando com ele a vida de várias pessoas, transformando a diversão em tragédia. O parque, antes cheio de vida, mergulhou num silêncio de dar medo, um silêncio que parecia gritar a dor e a perda. As risadas foram substituídas por um luto de cortar o coração, a alegria por um silêncio carregado de culpa e medo, um silêncio que nunca mais foi quebrado. Brookfield nunca mais foi a mesma. A tragédia deixou uma marca indelével na cidade e em seus habitantes. O parque fechou as portas, os trilhos enferrujaram, os vagões do trem fantasma foram abandonados lá mesmo, no lugar do acidente, como um memorial sombrio. Quem mora por lá conta histórias de um trem fantasma que aparece na escuridão do túnel, um trem que nunca chegou ao seu destino. De noite, quando a lua lança sombras sinistras sobre o parque silencioso, o som fantasmagórico de um trem em movimento quebra o silêncio. Um som que arrepia até os mais corajosos. Os trilhos rangem e gemem sob o peso de algo que não deveria existir. Um trem que parece vir de outro mundo. Dizem que o trem fantasma de Brookfield busca eternamente por aqueles que se foram naquela noite terrível, suas almas condenadas a vagar pelos trilhos do tempo. Numa viagem sem fim, só de ida, o trem fantasma de Brookfield continua sua jornada, um lembrete eterno da tragédia que transformou a alegria em dor. Em algum lugar da Europa Oriental, engolido pela sombra de uma floresta antiga,
fica o Parque das Sombras. Este lugar misterioso e esquecido pelo tempo é um enigma para todos que o conhecem. Escondido do mundo por um monte de árvores retorcidas e uma névoa que nunca vai embora, esse parque abandonado é um lugar de beleza triste e um terror que não dá para explicar. A névoa parece ter uma vida própria, envolvendo tudo em um abraço gelado. O parque foi construído num tempo de paz, um farol de alegria numa região que só via guerra. Era um símbolo de esperança e felicidade, um refúgio para aqueles que buscavam um momento de alívio das dificuldades da vida. Famílias se reuniam ali, procurando um pouco de sossego na alegria dos balanços, carrosséis e gangorras. Risos e gritos de alegria enchiam o ar, criando memórias que muitos guardariam para sempre. Mas a felicidade, assim como a vida, é frágil e pode ser apagada pelos ventos da tragédia. Uma tempestade de eventos sombrios varreu o parque, deixando apenas um rastro de desolação. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu no Parque das Sombras, mas a alegria que um dia existiu ali foi embora, deixando para trás um vazio cheio de medo. As estruturas que antes traziam felicidade, agora são apenas sombras do passado. O parque está deserto agora, os brinquedos enferrujados e cobertos de mato, como se a natureza estivesse tentando tomar de volta o que era dela. O tempo e o abandono transformaram o lugar em um cenário de pesadelo. Mas, mesmo no silêncio da floresta, o Parque das Sombras sussurra com uma energia pesada. É como se o próprio ar estivesse carregado de lembranças dolorosas e segredos não revelados. De noite, quando a lua lança sombras sinistras sobre a floresta, os brinquedos ganham vida. O vento parece sussurrar histórias antigas e o parque se transforma em um lugar de assombração. O carrossel gira devagar, os cavalinhos de madeira rangendo e gemendo como se estivessem sentindo dor. Cada movimento parece carregado de uma tristeza profunda e inexplicável. Os balanços vão para frente e para trás, empurrados por uma força invisível. É como se as almas das crianças que um dia brincaram ali ainda estivessem presentes, tentando reviver momentos de felicidade. Mas o mais assustador são as gangorras. Elas se movem de forma inquietante, como se estivessem sendo usadas por mãos invisíveis. Elas sobem e descem sem parar, como se crianças invisíveis estivessem brincando, suas risadas fantasmagóricas ecoando pela floresta silenciosa. O som é ao mesmo tempo encantador e aterrorizante. Quem mora perto evita o Parque das Sombras e contam histórias de espíritos presos nos brinquedos, procurando pela alegria que perderam. As lendas locais são cheias de relatos de encontros sobrenaturais e visões perturbadoras. Dizem que as crianças que morreram na tragédia que aconteceu no parque ainda brincam ali, suas almas presas entre este mundo e o outro. Elas são vistas como sombras fugazes, sempre à procura de um momento de alegria perdido para sempre. Na cidade de Lancaster, onde parece que o tempo parou há séculos, um carrossel antigo se destaca como um lembrete da alegria perdida e da escuridão que se esconde na vida. A cidade, com suas ruas desertas e construções antigas, guarda segredos que poucos ousam desvendar. Seus cavalinhos de madeira, antes vibrantes e cheios de vida, agora estão desbotados e rachados. Seus olhos de vidro olhando para o nada, com uma tristeza de partir o coração. Cada rachadura e cada desbotamento conta uma história de tempos passados, de risos que se perderam no vento. O carrossel de Lancaster já foi a grande atração do parque da cidade, um lugar onde crianças gritavam de felicidade enquanto giravam num turbilhão de cores e música. Era um símbolo de alegria e inocência, um refúgio onde os sonhos infantis ganhavam vida. Mas, como tudo que é bom, o parque fechou, deixando o carrossel como um fantasma solitário de um passado esquecido. As risadas e os gritos de alegria foram substituídos pelo silêncio e pela melancolia. Agora, cercado por uma grade de ferro enferrujada, o carrossel gira sozinho, empurrado por um vento que ninguém vê. É como se o próprio tempo tivesse decidido brincar com ele, girando-o em um ciclo eterno de solidão. De noite, quando a lua lança sombras sinistras sobre a cidade adormecida, dizem que o carrossel volta à vida. As sombras dançam ao redor dele, criando uma atmosfera de mistério e assombro.
Moradores contam histórias de um menino fantasma que aparece no carrossel durante a noite. Ele surge do nada, como uma aparição, trazendo consigo um frio que penetra até os ossos. Ninguém sabe quem ele é ou por que ele assombra o carrossel, mas ele está lá. Sua presença é um enigma, um mistério que ninguém conseguiu resolver. Quem já viu, descreve ele como um menininho, vestido com roupas antigas, com cabelos escuros e olhos que parecem ver tudo. Seus olhos, profundos e penetrantes, parecem guardar segredos de um tempo que já se foi. Seu rosto está sempre com um sorriso misterioso, um sorriso que parece atravessar a alma. É um sorriso que mistura inocência e algo mais sombrio, algo que ninguém consegue explicar. Dizem que o menino aparece no carrossel toda noite, sentado num dos cavalinhos, girando lentamente num silêncio de arrepiar. O silêncio é quebrado apenas pelo som do vento e, ocasionalmente, por uma risada distante. Tem gente que jura ter visto o carrossel girar sozinho, a música fantasmagórica de um órgão antigo ecoando pela noite, enquanto o menino sorri pro nada. A música, suave e melancólica, parece vir de um lugar além do tempo. Outros dizem ter ouvido a risada do menino ecoando no meio da noite, uma risada fria e vazia que arrepia até a alma. É uma risada que parece carregar consigo todas as tristezas e mistérios do carrossel de Lancaster. O último brinquedo range, um eco final de alegria num mar de silêncio. A névoa chega de fininho, cobrindo o parque num abraço frio e úmido. As figuras que dançavam nas sombras somem, deixando para trás uma sensação ruim e a certeza de que as coisas não são o que parecem. Esses são só alguns dos mistérios que rondam os parques assombrados do mundo. Brinquedos que se movem sozinhos e risos que vêm de crianças que já foram embora.